Olá, estamos de volta com mais um bate-papo aqui no Gente.com e eu vou dar algumas pistas de quem está aqui no estúdio hoje. Ele é um fã incondicional do jogador Garrincha, é imitador do Silvio Santos, é promotor cultural e faz um bolinho de carne que é segredo de família. Eu recebo hoje o Arlindo Ventura, do Torto Bar. Obrigada por ter vindo, que aliás, ele que tem apelido de Magrão, eu não ia perguntar o porquê desse apelido, mas vai que tem alguma história por trás, né? Obrigado pela oportunidade. Magrão tem, pelo fato de ser magro, né? Então, não, eu imaginei, mas eu falei, vai que de repente alguém que deu esse apelido, tem alguma É o biotipo história. desde garoto, né? Aí, apelidado de Magrão, logo quando cheguei em Curitiba, aos 17 anos. Ganhei esse apelido lá na Love Lanches, foi meu primeiro trabalho que eu tive. Viu que tem história? Lá é próximo da linha do trem, ali na Erasto Gettner, né? E lá que me apelidaram de Magrão, aos 17 anos, né? Aos 17 anos, então, você já caminhou para esse lado de bar, atendimento ao público, lanchonete, e aí se apaixonou? Começou aos 12 lá em Mauá, em São Paulo, né? Entrei para trabalhar, ainda garotinho, e quando vim para Curitiba aos 17, depois de 5 anos de ter iniciado, aí fui trabalhar no meu primeiro emprego lá na Love Lanches. Depois vim aqui para a região central, onde estou até hoje, né? Mas, Mira, eu queria adiantar para você que é um prazer inenarrável, que nem diziam os antigos, de estar aqui com você, porque vou confidenciar uma coisa. Vai. Que eu estive já nessa oportunidade que a cidade me deu, né, de fazer alguns trabalhos, né, seja na minha área ou na área cultural, inúmeras entrevistas, né, desde o pessoal de faculdades, né, da PUC, da Federal, né, rádio, TV, jornal escrito. Então, são dezenas que nós fizemos. Ele é famoso, gente, ele é famoso. A melhor entrevista que eu tive, né, o melhor entrevistador que eu me senti muito à vontade, que foi maravilhoso, quer dizer que foi com você naquela outra ocasião. Olha só, gente, eu nem sabia disso, tá? Eu convidei o Magrão, mas eu não sabia disso. Magrão, obrigada. Agora, parando de brincar aqui, vamos falar sério. Essa vida de bar, cara, você não se casou, você tem na alma essa coisa do bar, da boemia, de ficar até de madrugada, roda de amigos. Como é que é essa vida, Magrão? Eu digo que para as pessoas tem que estar no sangue, né? Tem que estar no sangue, tem que correr na veia, porque você, as pessoas que convivem nesse ambiente acabam fazendo parte da sua vida. Entende? Então, por exemplo, um dia eu fui participar de uma premiação e tal, o pessoal falou lá do bolinho de carne. Ô, Magrão, mas desde quando você faz o bolinho, não sei o quê? Eu digo, olha, hoje, né? Porque o bolinho de carne, eu faço ele como se fosse a primeira vez todos os dias. Então você tem que entrar no bar com esse espírito. Então quando eu às vezes paro também, quando tem tempo, brinco ali com o público, a galera que frequenta, até mesmo os mais velhos de bilhar e tal. Então, em alguns momentos daquele espaço, né, por mais que eu trabalhe, tenha que manter toda uma seriedade em vários momentos, mas também tem que ter uma certa irreverência. Então a gente passa a conviver com esse ambiente, né, e cabe bem para você suportar toda a carga durante todo o horário, porque é um trabalho de 16, 17 horas por dia. É verdade, né? É verdade, muita dedicação. Aliás, a nossa equipe foi ao Bar do Torto para mostrar um pouco como é essa rotina. Vamos mostrar para vocês. Essa aqui de coração de frango, tá? Magrão, como é carinhosamente chamado pelos clientes e amigos, chegou a Curitiba no final dos anos 80, vindo de São Paulo. Trabalhou em lanchonetes e fez bicos em vários bares até conseguir ser dono do próprio negócio. Arlindo comprou o bar em 2003 e até hoje mantém a mesma estrutura. O chão quadriculado, os azulejos na parede, o balcão antigo, as prateleiras, tudo está como sempre foi. Ele mantém, inclusive, a foto do antigo dono do estabelecimento. Aqui iniciou, na verdade, há muitos anos atrás, como eu falei, tem mais de 70 anos, e era só mercearia. E nos anos 70 virou bar e mercearia. Nos anos 80 virou só bar. Arlindo só fez questão de uma coisa, mudar o nome do bar. De Peixe para Torto. A homenagem ao craque do Botafogo ganhou as paredes. São mais de 250 fotos de Garrincha em vários momentos. Além da coleção surpreendente, Magrão também brinda os clientes com crônicas de Nelson Rodrigues, narrando atuações memoráveis do anjo de pernas tortas. O ser humano normal, ele é tão lacerado de dúvidas porque ele pergunta de si para si, chupo ou não chupo um chicabom? Ora, a máxima característica de Garrincha, a máxima característica terrena de Garrincha, é que Garrincha não pensa. Por isso, eu posso apontá-lo como a única sanidade mental do Brasil. Mas esse não é o único atrativo do bar. O bolinho de carne é considerado um dos melhores de Curitiba. Tudo feito por ele.
E a base aqui é farinha de pão, né? Com carne de primeira, massa temperada assim 24 horas antes de misturar com a carne. Ó, sem pressa, ó, tá vendo? Ó. Arlindo adora uma prosa, está sempre brincando com os clientes e é cheio de pegadinhas. Vai ter aqui, ó. É um bar super legal, agradável, que a gente conhece pessoas interessantes aqui, eu acho bem interessante, bem legal. O ambiente descontraído conquistou um público cativo, pessoas que, assim como o dono do bar, têm muitas histórias para contar. Conheci um irmão, filho do meu pai, mais velho, né? Depois, a gente se conheceu depois. A gente marcou, meu pai não morava em Curitiba também, morava em Brasília, de fazer um encontro dele com meu pai, veio de Brasília para conhecer ele aqui no Torto Bar. E foi a melhor história para nós foi essa. Por isso tem um carinho especial pelo bar aí, por ter tido uma história de família aí, de vida. Muito bom, muito bom. Quando é que começou essa paixão pelo crack que hoje está estampado no bar? Então, você sabe que minha mãe dançava forró, nós morávamos num vilarejo lá em São Paulo, embora fosse em São Paulo, mas tinha um vilarejo que ainda preserva-se lá uma reserva, né? Então, tinha apenas 40 casas quando nós fomos morar lá. E tinha um ambiente que era feito os forrós, que era na casa do seu Antônio, o seu Toninho. Então eu ia para lá aos 6, 7 anos de idade e a gente ficava trocando os discos. A criançada gostava de trocar os discos. Quando chegava o momento de trocar o disco, fazia fila, né? Para operar aquele aparelho. Mas tinha uns discos que o seu Antônio não deixava mexer, que eram os discos da Copa, de 58 e 62. E depois, anos mais tarde, quando o Garrincha morreu, eu estava voltando do colégio, aquela comoção nacional, né, e tal. E aí, uma quadra de distância, o seu Antônio tinha ligado naquele disco, que a gente nunca ouviu, né, que ele não deixava ninguém mexer, no último volume, né? E lá estava Pedro Luiz e Edson Leite gravando pela rádio TV, a rádio Bandeirantes, cada um narrando um tempo. Pedro Luiz narrava o primeiro tempo, Edson Leite o segundo tempo. E dizia assim, carregado no R, no L, Faz né? a narração aí para nós. A gente até gravou você narrando, mas vamos fazer aqui ao vivo. Olha só, e diz legal. assim, carregado no R, no L, por exemplo, Brasil, né? Garrincha, Garrincha, né? E aí tem umas palavras do vocabulário que não se usa mais, que eu acho tão charmosa, não devia se perder mais, né? Como inegavelmente, né? Olha como soa o L, né? Inegavelmente, né? Aí eu brinquei com você ainda há pouco, inarável, né? Eu diz assim, bola ao centro do campo, a mesma que decidirá a sorte de Brasília e Rússia na tarde de hoje. Jogadores brasileiros, alguns fazendo forma física com Paulo Amaral, outros conversando. Estreia nervosa para o público e para a crítica de Pelé pela meia esquerda do Brasil. Garrincha pela ponta direita e Vavá no comando do ataque. Ceticismo até agora contra a ausência de Mazola. Inegavelmente o grande goleador do time brasileiro desde que estreamos em Finese. Passamos por Milão, rodamos a cidade de Udevala, o estádio Levi. Atenção Brasil, o grande cortejo que o Brasil irá disputar hoje contra a França. A melhor defesa contra o melhor ataque. A linha do Brasil, que também é muito boa, poderá decidir esta maravilhosa jornada. Choram os brasileiros, abraçam os que estão dentro de campo. 200 brasileiros entre 50 mil suecos. O Maracanã acontece na Suécia. Brasil, pela primeira vez se pode dizer, campeão realmente do mundo. Muito bom, muito bom. Então... Não, agora, peraí, vou fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós vamos conversar também com o Magrão, porque ele é um dos grandes promotores culturais dessa cidade e trouxe a Curitiba nomes da nossa música que já estavam até meio esquecidos e reuniu milhares de pessoas, gente. Nós já voltamos, espere aí. Nós trabalhamos para levar energia para você. Estamos acima do solo, embaixo d'água, dentro da noite contra o mau tempo. Trabalhamos com tecnologia, com rapidez, com determinação e vontade de levar sempre o melhor à cidade e ao campo. Antes das tempestades chegarem, nós estamos prontos para ir para a rua, para o campo,
apostos para atender você e sua família. Não tem tempo ruim pra gente. Não tem longe, alto ou difícil demais. Pois o nosso trabalho é garantir a energia dos paranaenses. E isso nos dá um imenso orgulho, pois estamos fazendo o maior investimento da história da Copel. Governo do Estado, o Paraná em ação. Copel, por energia. O Gente.com está voltando hoje conversando com o promotor cultural, o Arlindo Ventura, que é o dono do Torto Bar. Esse nome por causa da paixão pelo Garrincha, como vimos há pouco. E ainda mais falando sobre o bar, Magrão, muita gente bacana já passou por esse bar, hein? Bastante. Eu digo que lá no Bar do Torto vai do gari ao executivo, né? Todas as profissões. A gente registrou, inclusive, mostramos agora aqui algumas fotos. Ao Domingos, maravilhoso. Quem levou o Domingos para lá, para o Bar do Torto, foi a Adriana Sidor, né? Que eram amigos, né? Sim. E foi maravilhoso o dia que ele está aí com... Esse de costas é o Ivan Graciano, né? Sim. Aí o Paulo Miklos, né? Do Titãs, uma figura bacana também. Veio gravar aqui o filme Estômago em Curitiba, né? Foi nesse mesmo. dia que ele foi lá no Bar do Torto. Nossa, rolando Boldrin, hein? Gente Olha só boa, que bacana. O Boldrin maravilhoso, né? Pessoal Tem um bacana texto do Boldrin, olha, se der tempo, gente, vale a pena, viu? A Odair aí, O Odair, ó, que veio para a quadra cultural. Muito legal, o Odair, uma figura simplicíssima, né? Muito legal, gente. Então, aí já que nós mostramos o Odair, a gente volta falando sobre a quadra cultural que você está promovendo desde 2008, é isso? Desde 2008. Desde 2008. Começamos com o 50º da Copa, né? A ideia sempre foi atrair, Mira, o público, principalmente da terceira idade. Como fazer com que o público que predomina o circuito do centro histórico, que acontece, né, nos bares, das metrópoles e tal, como fazer com que eles possam levar os pais para esse ambiente, entendeu? Então, até para as pessoas que não conhecem ainda saberem do que estamos falando. É um grande show que acontece a céu aberto em Curitiba. Primeiro enfim, sábado pós-carnaval. Aberto ao público, primeiro sábado após o Carnaval. Ele já está fazendo desde 2008 e trazendo aí nomes muito bacanas da nossa música, né? Cita aí, quem você já trouxe? Então, nós fizemos o 50º da Copa, trouxemos o filho do Garrincha, o Sueco, né? E com musical local. Depois fizemos com as Irmãs Galvão, era para ser o Pena Branca, mas 12 dias antes o Pena Branca morreu, né? E o Pena Branca era uma grande estrela, né? Muito legal. Eu até fui no sepultamento dele e lá encontrei com o Renato Teixeira. Ele estava sendo entrevistado por uma TV e aí o entrevistador perguntou para ele, fala uma coisa aí pra gente do Pena Branca, uma história e tal. Aí ele falou assim que um dia o Pena tinha ligado para ele e dito assim, ô, mano, velho, tem um negócio aí, ligaram aqui em casa e tem que ir lá, né? E eu queria ver se você não vai lá para mim. É porque eu quero ir jogar no bicho e tal, eu quero ver se tem um direito autoral lá no Banco do Brasil, e eu queria ver se você não vai lá para mim. Mas eu, Pena, para ir aonde? Não falaram para você do que é? Ele falou, não, alguma coisa do Gimme e tal, né? Mas do Gimme, não, era o Grammy de música. Olha só que legal. Então você veja que essa raiz brasileira, a genialidade desses caras, entende? E gênio com simplicidade, né? Sim. E que o brasileiro tem muito disso. O Garrincha é um exemplo, né? Exatamente. Agora, a quadra cultural, embora a gente estava falando sobre os grandes momentos. Só para concluir, né? A gente fez também um trabalho, agora por último, com o Gerry Adriani, né? Fizemos as Irmãs Galvão no lugar do Pena Branca, né? Fizemos também o Germano Matias, que é a garotada que não conhecia, que é o samba de gafieira, né? Um samba de breque, que lembra muito Moreira da Silva, né? E aí a garotada teve acesso, e muitos comentários, principalmente de músicos, diziam assim, poxa, mas eu não conhecia isso aí, porque só os intelectuais do gênero, né? E o Germano Matias veio aos 77 anos, show de bola, cantou e dançou, né? E mostrou para os jovens a genialidade, porque você não pensa, por exemplo, no estilo paulista, no estilo carioca, mas dentro de um Brasil, né? Isso que você tem que valorizar. E aí nós fizemos também com o Odair José, né? Que foi muito bacana, Irmãs Galvão, Odair José, Germano Matias. E o último agora, Gerry Adriani. Como é que você faz essa seleção de nomes, assim? Então, porque eu acho assim, que a ideia é sempre surpreender, né? Por exemplo, agora eu tenciono fazer um trabalho, se eu conseguir realizar a quadra cultural, se for possível, a gente está aí em trâmites ainda, né? Mais burocráticos, né? E técnicos, e estabelecendo também as parcerias com os órgãos e tudo mais, a gente pretende trazer o Moacir Franco, né? Que acabou de ganhar um prêmio de cinema, né? Do filme O Palhaço. Então eu acho que é importante isso, porque esse jovem pode estar ali concentrado na rua, né? Junto com os pais. Isso que é o mais legal. É como estar juntos
com os pais e resgatar uma coisa de 50 anos atrás. Né? Então, mas é um evento que tem encontrado muitas resistências aqui em Curitiba, principalmente dos moradores ali da região. Sempre tem as pessoas que não gostam do barulho, quer dizer, um evento que atrai milhares de pessoas e fica aquela questão, deve ou não deve manter a quadra cultural? A quadra cultural ficou ameaçada de não acontecer. Tudo isso ainda está em discussão, como você mesmo está comentando. E até por isso nós gravamos também entrevista com o representante da Fundação Cultural, exatamente, para ver a opinião sobre esse evento, que mobiliza muita gente em Curitiba, mas alguns moradores, representantes da Associação dos Moradores, querem que seja mais regularizado. Vamos ver. A quadra cultural é uma atividade que a Fundação Cultural já vem apoiando desde o princípio, apoiou nesse ano, ajudou a realizar nesse ano, reconhece a sua importância cultural, reconhece não só no objetivo de reconhecer porque é necessário, mas com muita alegria reconhece a importância cultural da atividade. Agora, a prefeitura é uma só, né? Nós temos que também entender o interesse daqueles que querem descansar e construir um acordo de modo em que ambos possam estar satisfeitos. A gente entende que aqueles que fazem uso da atividade cultural, que eles possam aproveitar, mas que também os moradores sintam-se prestigiados com essa atividade, né? Então, basicamente, a prefeitura está interessada de que moradores e frequentadores do espaço da atividade possam estar satisfeitos. Existe a discussão efetiva da possibilidade de mudança de local, entendendo também que a quadra tem crescido muito, né? É uma atividade que começou com um bom porte, mas que hoje, ano após ano, por estar criando realmente um público cativo, que já é comum lá ao Bar Torto, ela tem crescido muito. Então, há a possibilidade, nós discutimos, e estamos discutindo isso com o proprietário, de fazermos em outro local. Mas também há a possibilidade de se construir, junto com os moradores, um acordo de modo em que seja bom para a comunidade que frequenta o bar e bom para os moradores ali da região. Essa ideia de um outro local, como é que você avalia? Eu estive agora na Câmara Municipal, né, numa audiência pública, e eu falei com o presidente da mesa, quando me deram a palavra, sugerindo a ele que a importância da descentralização de eventos é muito importante. Por quê? Primeiro, que ele que foi até um dos idealizadores e defensores do projeto da reabertura da pedreira Paulo Leminski, né? Então, eu digo para ele, olha, a pedreira, Curitiba não cabe lá dentro. Curitiba não cabe dentro do Largo da Ordem. A descentralização é muito importante, por quê? Porque você dá um espaço para o comércio local, você faz com que se visualize aquela região que é carente de iluminação, de calçamento, de segurança, né? Você não fazer com o argumento dos moradores, que têm sim os seus direitos, principalmente os mais conservadores e tudo, né? Deixar de realizar significa dizer assim que na Praça Osório, na Nossa Senhora de Salete, na Cândido de Abreu, não existe moradores. Então, se lá não existe moradores, se vocês provarem para mim que todos os eventos, até mesmo na Paulo Leminski, não tem moradores, então não vamos mais fazer a quadra. Então, essa descentralização é importante porque você também dá espaço para o artista local. Você me entende? Agora, a minha ideia da quadra cultural, se eu conseguir apoio, seja do Estado, do município ou até com uma iniciativa privada, é levar o formato da quadra para outros espaços, principalmente espaços da periferia. Por quê que é necessário isso? Porque eles não chegam aqui. Mas aí não deixar de ter o que já tem, seria uma expansão. Não, uma vez por ano, né, que a prefeitura ou a pasta, no caso da Fundação Cultural ou da Secretaria de Cultura, pudesse levar este evento para outros espaços e mostrar para as respectivas matrizes como que está dando certo. Como que está dando certo o quadro cultural? Por causa do pioneirismo. Olha só, nós fizemos um acordo com o comércio local, de bares, para não vender bebidas destiladas, nenhum bar vende bebida destilada, tá certo? Refrigerante, salgado, cerveja em lata, só, nada mais. Cooperativa de limpeza, banheiros bem espalhados, nenhuma lata no chão, banheiros bem espalhados em todas as entradas, ok? Bicicletário, né? Segurança monitorando as mochilas de quem quer entrar com bebida destilada, por quê? Porque você fazer um evento, Mira, das 11 da manhã às 9h30 da noite, é evidente quando for 4 ou 5 horas, se houver excessos, e venda de ambulantes, sem dúvida. Venda de ambulantes e produtos, às vezes, até ilegal, né? Então, o que precisa ser feito, Mira, eu não falo mais como produtor, eu falo como frequentador, como eu levaria meu pai, minha mãe, minha namorada, minha esposa, porque você perde o voto dessas pessoas, do ambulante, mas ganha o voto da maior preciosidade que vai além da educação, que é a maior falha desse país, que é a família. Esse é o grande instrumento.
entende? Porque se a família não estiver lá, não vai ter valor. Você me entende? Então, eu acho que com esses critérios nós adotamos, ao invés dos moradores, né, reivindicarem algumas coisas e tal, mas deveriam também pensar por um outro lado em valorizar que está acontecendo uma coisa, né, um evento num espaço chamado Francisco de Paula Gomes, né, que é um grande tropeiro paranaense, né, que nunca aconteceu antes e que a gente está fazendo isso com responsabilidade. Né? Você tem ideia de quantas pessoas já reuniu num evento da Quadra Eu acho Cultural? que no giro de 7 a 8. Nós tivemos cuidado até com a divulgação, porque a gente tem essa responsabilidade de não levar 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, onde cabe 5, 7, né? Ou talvez no giro 10, provavelmente. Então eu acho que também tem que se pensar por esse lado, nesse pioneirismo, porque se a gente não tiver cuidado com alguns critérios, né, a gente não avança. Então tá, a gente vai fazer outro intervalo e já voltamos no último bloco da entrevista aqui com Arlindo Ventura, o Magrão. Antigamente eram só imagens. De campos distantes, de mata virgem. Hoje ganha fama pelo trabalho e pela cultura. Que nosso povo se inspire e ame. Pois brilharás mil brilhos. Estrela da minha pátria. Paraná. Ilumina o meu caminho e sigamos juntos para o futuro. Estamos de volta com Gente.com, hoje falando sobre os eventos culturais, sobre a vida, sobre os hobbies aqui do Magrão, que é um grande promotor cultural aqui de Curitiba. E há pouco falávamos sobre essa polêmica entre fazer ou não fazer a quadra cultural, porque alguns moradores acabam resistindo aos eventos. Nós gravamos uma entrevista também com o Rodolfo, que é um advogado que apresentou um projeto para poder regularizar esses eventos, né? Isso está em discussão na Câmara, né, e na Fundação Cultural, para ver se de repente há um meio de criar um espaço naquela região ali, chamada hoje já apelidada como Baixo São Francisco, de um espaço permanente na área cultural, né? Porque há necessidade disso, porque a gente tem poucos espaços, né? Bom, vamos ver a entrevista dele para a gente comentar depois. O executivo tem que agir, e tem que agir agora, porque o tráfego está tomando conta do bairro. Tem que diminuir a velocidade dos automóveis aqui pela Trajano Reis, eles passam a 70, 80 km por hora, quando há 200 pessoas na rua. Não tem sentido. Tem que melhorar a iluminação. Veja, nós gostaríamos que aqui fosse um setor experimental, que o prefeito experimentasse coisas aqui. Por exemplo, imagine uma quadra em que a rua está na mesma linha da calçada. Isso em várias cidades tem. Os carros se obrigam a passar de forma mais devagar, mais lenta. Imagine um lugar onde você tenha um bicicletário público, ou pelo menos paraciclos, que não seja por um ponto turístico, mas para um lugar onde as pessoas concorrem para conviver. Nós queremos um módulo da Guarda Municipal aqui. Sim, os frequentadores querem segurança e querem acabar com o tráfico de drogas aqui no bairro. Nós gostaríamos que nos dias seguintes das grandes encontros, das grandes aglomerações, houvesse aquela limpeza pública como depois das feiras. Nós queríamos que essa lei previsse o horário de funcionamento do atendimento porta para fora dos bares.
até às 11 no dia de semana, até a meia-noite no fim de semana, de tal forma que pudesse ser feita uma fiscalização para segurar o sono dos vizinhos. Ora, são medidas simples, baratas, que apenas exigem audácia, inteligência e uma atenção ao que nós estamos querendo. Bom, obviamente que seria uma cerejinha na torta se eles fizessem uma mudança estrutural aqui, uma reforma, como foi feita na Riachuelo e na São Francisco. Isso deixaria o bairro mais bonito, mais turístico até. Mas o objetivo não é reforma. Isso seria uma consequência. O que a gente quer é assegurar um espaço de convívio e trazer segurança para frequentadores e moradores. E isso, na sua opinião, viabilizaria a permanência da quadra Viabiliza cultural? porque nós não podemos, né, privilegiar só os grandes projetos de grandes empresários, né, que foram privilegiados em algumas construções, que as casas estão sendo derrubadas, né. Eu acho que tem que ser preservado o centro histórico da capital paranaense. Então, quando nós damos visibilidade para aquele espaço, é evidente que nós também cutucamos uma ferida, né? Magrão, falamos um monte da quadra cultural, mas eu não me esqueci daquela imagem do bolinho que a gente mostrou no início do programa de hoje. Já me contaram que aquela receita ali é um segredo de família. E eu quero saber o seguinte, é segredo mesmo? Você pode revelar? É segredo, esse é segredo. Eu acho que o maior segredo é a dedicação, né? Como eu te falei anteriormente, fazer com amor, né? Fazer como a primeira vez todos os dias, né? Eu acho que de repente, até nessa relação humana, né? Nessa relação do amor, do carinho, né? Das pessoas, eu acho que o mais importante é isso. O que te encanta na vida de bar? Porque a vida da gente é assim, tem dia que você quer ficar sozinho, você não quer conversar com ninguém, e quem está ali no bar tem que atender bem, o pessoal está ali para se divertir, para relaxar um pouco, e você tem que entrar nessa onda, ninguém está nem aí se você está triste ou não. Como lidar com isso? Você sabe que de qualquer forma, de qualquer forma, de alguma forma, às vezes as pessoas... você acaba fazendo parte da vida delas. Então você tem dias que às vezes eu fecho alguns dias e tal, tenho que fazer algumas coisas, né, pessoais, e o pessoal sente falta e você fica pensando, poxa, as pessoas vão lá, que gostam de você, que você já conhece há anos, né? Então você meio que se obriga também a estar ali, né? Além da satisfação. Psicólogo também de alguns, não? Tem muita gente que vai chorar as mágoas lá. Nossa, né, em casos de romance, né, de amor. Amor agora perdido. Recentemente chegou um rapaz lá, entregou 2 fotos, falou, joga no lixo aí. Eu até nem joguei, guardei a foto. Eu falei, vai que ele volta com a mulher, né? Sério? Então a gente vai ouvindo essas coisas e também esses diálogos que existem dentro do bar se confunde com a nossa própria história, porque a gente vive isso, né? De alguma forma. Magrão, o que você pensa, por exemplo, de Curitiba? Porque assim... Curitiba ainda dá tempo. Eu tenho uma camiseta que tem esse nome. Por que dá tempo? As pessoas me perguntam. Exatamente. Porque você pega o mapa aéreo de Curitiba, se você estiver andando de avião, você vê o potencial construtivo, né? E as casas estão sendo derrubadas. Como cuidar disso? Não é como melhorar Curitiba, é como cuidar de Curitiba. Manter. Entendeu? Manter o que está aqui, porque o que dá lucro lá fora, na história, na arquitetura da cidade, né? Por que não pode dar lucro aqui? Por que não vão manter as fachadas? A TAP, por exemplo, está fazendo um empreendimento aqui na Riachuelo com o presidente Faria, vai manter, né, a fachada ali, que é uma construção centenária. E eu acho que a prefeitura tem que ter uma fiscalização um pouco mais rígida no que diz respeito a isso, porque as obras da cidade que vão ter 100 anos são aquelas que têm 50 hoje. Então não é porque tem 50 vai derrubar, tem que manter, porque a história da cidade é a grande referência. E dá para você construir, você pegando esse mapa aéreo ao qual me referi, de fundo das casas, principalmente Água Verde, Alto da 15, aqui mesmo no Mercês, não deve ser feito prédios derrubando as casas. Então se construa nos fundos, cria emprego, né, novas gerações de emprego, ótimo, mas tem que ser preservado. Curitiba dá tempo disso, de cuidar dela, não dizer que Curitiba precisa melhorar, porque aqui nós temos uma qualidade dentro dessa cidade que muita gente desconhece, muita gente. Obviamente que tem pessoas daqui, nativas daqui, que sabem do que eu estou falando, mas tem muita gente que desconhece. Você passa a perceber quando você vai para Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, você chega aqui e você percebe essa diferença. Então, como defender isso? O que eu defendo é isso, que nós discutimos, passemos a discutir isso melhor, concretamente, né? Quando eu vejo uma casa sendo destruída, né, eu fico emocionado, eu chego até a chorar. Quando eu vejo uma casa sendo restaurada, eu choro de alegria. E, se possível, manter tudo isso com bastante evento cultural, aberto ao público? Aberto ao público, com responsabilidade, né, com respeito, né, privilegiando aquele grande instrumento ao qual me referi, que é a família, porque sem a família não vai adiante. Bacana.
Muito obrigada pela participação mais uma vez. Foi um prazer falar com você de novo. Eu te agradeço. Até a próxima quadra cultural, viu? Tudo de bom. Se Deus quiser, se Deus quiser. Gente.com fica por aqui. Até o próximo programa.